depois que cessou aquele alvoroço todo que Paulo tinha vivido ali, a Bíblia diz que alguns homens viajaram com ele. Nós até citamos os nomes aqui, né? Sópatro, misericórdia, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco, e aí vai, né? Então, Paulo, no primeiro dia da semana, e essa é a única passagem aqui que mostra uma reunião no primeiro dia da semana, ele diz que nos reuniu com os irmãos de lá para partir o pão. E Paulo começou a falar ao povo, e como pretendia embarcar no outro dia seguinte, continuou até a meia-noite. Que culto longo, porém abençoado. Palavras poderosas que segurava, que prendia e que saciava aquele povo. E era numa casa, essa casa estava cheia de gente. Cheia. Tanto é que esse moço, o Eutico, estava na janela, porque não cabia ali. Eu acredito que estava super lotada. E o sono tomou ele. Ele caiu no chão, morreu. Mas Paulo, eu acredito que houve um pouco alvoroço ali, mas Paulo abraça ele e volta a vida na vida dele. Por isso que é importante o obreiro, o pastor, estar cheio da graça, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. E a gente entende aqui que o discurso de Paulo se estendeu por horas, né? E o Eutico caiu morto, caiu e morreu. Ele estava sentado na janela enfim, Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Né? Parece aquela história de Eliseu, que abraçou o menino 7 vezes, deitou em cima, orou por ele, mas trouxe a vida. Amém? E assim, irmãos, é que nós temos que fazer, sabe, ministrar a palavra com graça, com unção, em nome de Jesus, e para que Deus venha abençoar. Então, isso me chamou a atenção aqui, né, que eu quero estar compartilhando com vocês. E uma coisa interessante, que Paulo, ele andava com essa equipe, ele não andou sozinho aqui não. Ele começou andando com Silas, depois com mais outro. Agora está uma equipe grande andando com ele, nessa viagem missionária, né? E ele foi abençoado por isso. E a Bíblia diz aqui no versículo 5, estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Então, essa equipe foi na frente, foi abrindo caminho, e estava esperando ele lá em Troade. E 5 dias depois, ele se encontra, e aquele momento precioso, né, daquela reunião especial. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. E ali pregaram a palavra, ministraram a palavra, e a obra de Deus estava sendo feita. Todo o tempo. E todo o tempo que Paulo também viajava, também tinha muita perseguição, muita luta. A gente lendo aqui o livro de Atos, você percebe que a vida de Paulo não foi fácil. Era luta todo o tempo. Todo o tempo. Onde ele chegava, o povo se levantava contra ele. Mas ele persistia, ele não desistiu. Ele tinha algo com ele, irmão. Ele queria cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida dele. Quando Jesus chamou ele, naquele dia que ele foi para Damasco, não é isso? Ele caiu por terra, Jesus fez o chamado na vida dele. Daquele dia em diante, ele não vivia mais para ele. Ele dizia, é Cristo agora que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, não vivo a vida em mim, eu vivo a vida de Cristo, porque eu quero fazer a vontade dele. Amém? Independente da situação e de qualquer circunstância. Ok? E a gente vê que no sábado, que é o primeiro dia da semana que ele estabelece aqui, foram para o partir do pão. E a coisa ficou tão forte que o discurso de Paulo, a mensagem durou até meia-noite do sábado, porque no domingo ele já iria viajar. A coisa é forte. Então, a gente vê que a presença de Deus e a presença da palavra que estava sendo ministrada durou o dia todo
e se prolongou até meia-noite do sábado. E uma coisa interessante, irmãos, é que ninguém saía lá, mesmo que um culto longo, uma palavra, uma alimentadora. Agora a gente vê que causou um alvoroço, porque todos queriam pegar Paulo. A gente vê que a perseguição era dada. E essa morte desse rapaz, desse jovem, poderia trazer um transtorno muito grande àquela viagem missionária naquele local. E Paulo chega lá e dá o abraço da vida. É algo assim que traz um ensinamento para nós, que até no abraço tem vida. Tem vida. Tem pessoas que não gostam de abraçar, né? Mas o abraço, o sorriso, ele traz vida às pessoas. Então nós podemos ver, tem muitas pessoas mortas por aí. E o nosso abraço vai trazer vida para ele. Porque é a presença do Espírito Santo que está em nós que vai passar. Então Paulo aqui dá um exemplo de vigor espiritual. O que está nele passa para aquele jovem. E algo muito forte, que é um milagre, né, da ressurreição. Amém. Meia-noite ele foi lá e abraçou aquele jovem que estava morto. E ele diz, não se preocupeis, neste moço a alma dele não saiu dele, porque a ressurreição chegou. Então é um ensinamento para a igreja. Sim. Nós temos que ficar alerta, tem muitas pessoas andando por aí mortos, mas ao abraçá-lo ele, com uma palavra, com um sorriso, né? E mesmo abraçar mesmo, vai trazer vida para essas pessoas. E vai trazer, os milagres vão acontecer muito forte. Amém. É importante lembrar que o pastor Santiago está falando, que eles ficaram uma semana pregando ali, então foi uma semana de festa. Não era somente um culto e acabou, foi uma semana, e no final, como ele ia fazer o culto de despedida com a Santa Ceia, então ele estendeu mais. Naquele dia, era para o povo estar cansado. Não, já estamos semana toda aqui, né? Vamos descansar. Não, ele foi estender a pregação, foi até meia-noite, e aconteceu esse milagre da ressurreição. E esse abraço ungido é muito forte. Eu lembro de um testemunho que aconteceu lá em Marília. Chegou um moço lá na igreja, um ex-presidiário, e tinha ficado acho que uns 7 anos na prisão, e alguém lá da célula levou ele na igreja. O moço todo esquisito, desdentado, todo estranho. Mas ele assistiu o culto direitinho, e no final, acho que ele foi conversar com a missionária, e a missionária deu um abraço nele. Dá um abraço aqui, meu jovem. E aí depois ele aceitou Jesus, batizou, ficou firme, mas ele foi dar o testemunho. Aquele abraço que a pastora me deu, me libertou. Eu fui liberta ali naquele abraço. Você lembra disso, filho? Entendeu? E ele foi abençoado. Então, um abraço ungido, um abraço abençoado. Como o pastor bem falou, tem muita gente morta andando, mas um abraço vai ressuscitar, um abraço vai trazer vida. Amém? Não, é justamente o que o pastor Assentique falou aqui, né? Eu tô comparando com outras versões da Bíblia aqui, e tem uma versão, a Nova Bíblia Viva, que ela diz, verso 11, em seguida Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. E Paulo falou ainda por muito tempo até o amanhecer do dia. Depois partiu. Quer dizer, não foi só até meia-noite, Não foi só até meia-noite. Estou aqui pensando justamente nisso. Ele pregou até meia-noite, o moço cai, ele abraça, ora por ele, e volta, né? A queda de Eutico não conseguiu dispersar o povo. O povo estava tão sedento por algo de Deus ali que Paulo carregava. Eles voltam, Paulo parte o pão e aquele culto continua, segundo essa versão da Bíblia Viva, até o amanhecer. E dali Paulo parte em direção à viagem, até a alvorada, até o amanhecer. Isso mostra a sede que aquelas pessoas estavam, né? Paulo carregava uma mensagem irresistível. Paulo carregava a essência de Jesus dentro dele. E eu creio, missionário Hamilton e demais irmãos, que vamos viver tempos assim. Em nome de creio Jesus. Que vamos viver tempos que as pessoas virão para o culto e não se preocuparão com o horário de ir para casa.
mesmo sabendo que no dia seguinte tem trabalho, tem atividades a fazerem, mas a sede delas, a necessidade delas por estar nessa presença, envolvidos nessa glória, vai ser tão grande que elas não vão se preocupar. Pela glória de Deus, nós vivemos 2 experiências em Vitória, 2 que eu me lembre, né? Lá em Vitória, do apóstolo simplesmente falar assim: irmãos, o culto acabou, vocês fiquem à vontade, pode continuar adorando. E o culto continuou, não terminou. E foi um derramar de glória ali, até por volta de 11 horas, meia-noite. Nós já vivemos essa experiência aí também, muito forte, né? Eu terminei o culto, falei, irmão, está terminado, mas vocês ficam à vontade. Fui para o escritório e a chapa esquentou lá até meia-noite, 11h30. Aí foi saindo um por um, mas chorando. Chega, estava igual um bebê chorando, se derramando na presença de Deus. Não era só a palavra de Paulo, era a unção que Paulo tinha, porque o homem falando por si só, ninguém aguenta, né? E chegou um ponto, nas entrelinhas aqui, é claro, né, que se o rapaz adormeceu, primeiro, ele devia ter trabalhado o dia inteiro, estava cansado. E o discurso de Paulo chegou num ponto que se tornou um pouco mais cansativo. Por isso que ele adormeceu. Mas ali aconteceu um fato, que é um milagre, que é a ressurreição daquele jovem, através da intercessão de Paulo. Então, são 2 coisas aí que eu acho que tem que ser analisadas, tem que ser vistas separadamente. Primeiro, Paulo talvez não fosse um grande orador, e até ele escreve isso, não me recordo agora qual das cartas, que as suas palavras são mais duras por escrito do que pessoalmente. Tem um texto mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Acontece um milagre. E aí é isso que falta nos nossos cultos hoje. Um milagre, que aconteceu da ressurreição desse jovem. E aí sim, aí o culto, vamos trazer para uma palavra mais contemporânea, aí a coisa pegou fogo. Aí reanimou de novo. Aí a coisa pegou fogo. E aí foi até o amanhecer. Amém. Nós sabemos, e pela leitura da palavra, por tudo está escrito sobre a pessoa de Paulo, o trabalho que ele desenvolveu, dá-se a entender, ele era um homem corajoso, ele era um homem valente, mas chegou um determinado momento da vida dele e ele teve discernimento. A melhor coisa seria voltar, enfrentar. Por um exemplo, e diz no verso 3, após ter ficado uma temporada de 3 meses lá, e exatamente quando estava próximo à sua viagem para a Síria, sobre os judeus estavam tramando contra ele. Assim, ele decidiu voltar para a Macedônia. Então, há momentos na nossa vida e a melhor solução é voltar do enfrentar, recuar. É melhor, às vezes, a gente fugir, é melhor, às vezes, a gente recuar do que enfrentar. Porque nós precisamos pedir a Deus discernimento, sabedoria, na hora de uma luta, na hora de uma provação. Apesar de, como eu falei, meditando na vida dele, a valentia dele, a coragem dele, porque passar o que ele passou, enfrentar o que ele enfrentou, mas teve um momento, ele precisou recuar, ele precisou voltar. E às vezes hoje o que falta em nós é esse discernimento. Não, eu sou um homem de Deus, não, o diabo não pode comigo, não, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, meu irmão, temos que parar, buscar uma direção, uma orientação de Deus. E muitas das vezes a vitória não está em enfrentar, mas em recuar. No versículo 1, fala de que Paulo chamou os discípulos e os animou. Como é bom a gente sempre ter pessoas de confiança, pessoas que você pode contar com eles, que hoje é raro, né? Para eles sempre te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra para você sempre prosseguir no seu chamado, naquilo que Deus tem para você. E hoje está precisando muito isso, não de teoria, abraço de teoria, palavra de teoria, o que mais tem.
Pessoas falam de abraço, de comportamento, de ajuda, mas não fazem. Na prática é outra. A prática é outra. E eu vou juntando aqui o com o ânimo, com abraçar o rapaz, tudo eu acho que nós não podemos ficar na teoria. Quando eu cheguei em Santo Antônio, no segundo culto, tinha um senhor sentado lá no... Eu perguntei, tu é o que aqui na igreja? Ele falou, sou obreiro, pastor. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Aí, quando eu abracei ele, ele debruçou assim, que parece que ele não queria nem soltar do abraço. Aí ele falou, pastor, eu acabei de ter uma conversa séria com meu filho em casa. Chega aqui, eu ganho um abraço desse. Então, realmente, o abraço, ele cura. E o incentivo te leva a conquistar aquilo que você não está conquistando. Sim. Então, quando há o incentivo, não de teoria, a gente chega no objetivo que Cristo quer, através de um incentivo de um homem.